Eu hoje converso com o Issao Agostinho e também o Wellington Calazans aqui no Hora 10 da noite, mas por enquanto temos apenas o Wellington Calazans e é com ele que nós vamos começar a nossa análise. Wellington, boa noite e bem-vindo à Hora 10 da noite. Boa noite, Dorival Lourenço. Boa noite, Sal, que acabou de chegar aqui na sala também. E a você assistindo a Hora 10, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Wellington. Vamos começar com o Wellington aqui a olhar para as notas que fazem a atualidade internacional e é seguramente para estas eleições americanas que nós vamos olhar. Wellington, eu perguntava-te mesmo aqui já no início se é inevitável pensarmos, digamos, que este atentado que Donald Trump sofreu durante o fim de semana terá alterado significativamente o curso das eleições, a olhar por aquilo que acaba de ser também o seu anúncio hoje como o representante, digamos, do seu partido nas próximas eleições? Dorival, é muito precipitado afirmar que esta grande conquista, de Donald Trump de ser candidato único apresentado na indicação partidária, apesar de começado hoje ali a convenção do partido e terminar somente na quinta-feira, Donald Trump será o candidato à presidência, apresentado pelo partido, inclusive já tem um vice-presidente, quer dizer, um candidato a vice-presidente definido, o senador do estado do Ohio, J.D. Vance, que era um ferrenho opositor a Trump dentro do próprio partido e nos últimos 2 anos passou a ser o maior defensor de Donald Trump. Não acredito que o episódio da tentativa de assassinato do fim de semana tenha influenciado nesta decisão partidária e também que não apresente imediatamente uma vantagem eleitoral para Donald Trump, porque os norte-americanos seguem bastante divididos no posicionamento político. A disputa vai ser, obviamente, com uma vantagem ligeira para Donald Trump, mas muito mais em função do fraco desempenho do atual presidente e candidato à reeleição democrata, Joe Biden, do que necessariamente por causa do ocorrido no fim de semana. É importante aqui, já que você tocou nesse assunto, destacar que tanto Donald Trump como também o presidente Joe Biden começam a falar sobre um discurso menos belicoso, uma tentativa de evitar que estes ânimos entre os eleitores e cidadãos, de um modo geral, sejam acirrados para que um ambiente de paz possa prevalecer. Porque, diante do ocorrido, participar de um comício nos Estados Unidos da América hoje como candidato ou como eleitor é muito perigoso. Então, de qualquer forma, Dorival, sobre a sua pergunta específica da influência do episódio na candidatura a Trump, eu acredito que somente nas próximas semanas teremos como fazer uma avaliação mais refinada, de acordo com os dados estatísticos apresentados pelos institutos de pesquisa de opinião pública. Certo. Então, Wellington, a juíza rejeitou também o caso de documentos confidenciais de Donald Trump. Começamos aqui também, digamos, a identificar alguns empecilhos que vão sendo eliminados do caminho de Donald Trump e que acaba, até certo ponto, por torná-lo mais próximo da Casa Branca. Sim, porque falávamos aqui durante todo esse percurso de que não iria haver punição e que aquilo tudo estava servindo exclusivamente como uma alavanca eleitoral. E eu repeti inúmeras vezes aqui, inclusive na política existe uma máxima: fale mal, mas fale. E o nome de Donald Trump nunca saiu dos holofotes em função desta sequência de processos contra ele. Então, eu acredito que
essa decisão da Justiça tem um eco aí, eu preciso informar isso, lamentavelmente, que está atrapalhando um pouco a concentração, e é preciso que o pessoal corrija aí na técnica. Então, essa decisão que foi tomada após argumentos da defesa de Donald Trump vai servir para que Donald Trump fique sim mais forte, né? Porque quando alguém é acusado e depois ganha na justiça, é inevitável que a sociedade veja aquele tipo de processo, de ameaça da justiça como uma perseguição. Então, há uma vitimização do Donald Trump dentro de uma situação que foi criada e que não conseguiu aí prejudicar o seu plano de ser o candidato pelos republicanos, algo que já está praticamente decretado, consumado, né? Ainda que os promotores certamente irão apelar da decisão e irão tentar de todas as maneiras fazer valer as acusações. No entanto, eu acredito que quanto mais próximo da eleição o tempo vai ficando, menos chance de ser condenado o Donald Trump terá, ou a justiça, no caso, terá de condenar o Donald Trump. Então, é um desafio para aqueles que tentam puni-lo, mas é uma grande vitória política de Donald Trump. Dorival. Vamos olhar para a Síria. Wellington, os eleitores em zonas controladas pelo governo votam a eleições legislativas que espera-se inicialmente que sejam, digamos, eleições sem grande surpresa. Exatamente, Dorival. A Síria realizou, hoje as eleições para o parlamento, a Assembleia do Povo Sírio, e essas eleições ocorreram em cerca de 70% do território sírio sob o controle do governo, o presidente Bashar al-Assad, que, em um contexto de profunda instabilidade no país, continua por 13 anos aí numa guerra intensa, tanto interna como também externa, já que tem atores externos presentes no território sírio. E é um desafio muito grande, mesmo assim, 70% do território, considerando que há uma parte que é ocupada pelos curdos, que oferecem uma resistência apoiada por setores da comunidade internacional, é uma grande conquista do presidente Assad, com o apoio da Rússia, e que retoma aí o comando de grandes partes do território, nas áreas significativas, e ao longo dos anos o presidente Assad realizou essas eleições parlamentares, presidenciais e locais, amplamente contestadas, obviamente, pela comunidade ocidental, por alegada falta de credibilidade, e são os mesmos ocidentais que ignoram até mesmo a falta de eleições na Ucrânia, que vive uma situação semelhante à da Síria. Então, esses grupos de oposição a Assad, eles tentam aí preparar um processo eleitoral separado, com uma comissão eleitoral de uma administração autônoma do norte e leste da Síria, ligada aos curdos, como falei, e tentam aí criar uma espécie de independência regional dentro da Síria. Mas as eleições na Síria continuam sendo administradas por Assad, o seu governo, com um entendimento implícito de distribuição de assentos entre diferentes partidos independentes. O processo de registro e aprovação de candidatos é rigoroso, garantindo a lealdade ao presidente Assad, e a Assembleia Popular reserva a maioria dos assentos para a Frente Progressista Nacional, uma coalizão de esquerda liderada pelo partido Baath, com pouca representatividade genuína da oposição, obviamente, que a oposição tenta a independência em outro setor do país, e os distritos eleitorais não correspondem ao tamanho da população por causa das circunstâncias de guerra que o país vem vivendo nos últimos 13 anos. Obviamente que, em função de uma série de fatores, sobretudo da instabilidade interna, a representação jovem e feminina, ela historicamente tem sido baixa, especialmente nos últimos anos,
por causa dos aspectos religiosos e também porque os jovens estão ocupados na frente de batalha. Então, apesar dos questionamentos ocidentais, as eleições na Síria fornecem aí uma visão do funcionamento interno do governo liderado por Bashar al-Assad e suas redes de apoio. Então, o desafio nesse pós-eleitoral aí, Dorivaldo, será a tentativa de reformas constitucionais que serão necessárias para a permanência de Bashar al-Assad no poder após 2028, algo que certamente irá acontecer. Vamos então olhar para o terceiro e último assunto desta noite. Wellington, o novo ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, reafirmou o apelo de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas durante a ronda de negociações com líderes israelitas, algo que está a ser aqui visto já também por algumas reações, como o quebrar do silêncio daquilo que estava a ser identificado como uma hesitação da parte do novo governo britânico em defender uma trégua imediata. Exatamente, Dorivaldo. A pressão interna passou a ser um fator determinante para que, pelo menos de maneira expositiva, oral, o chanceler britânico reafirmasse o apoio à trégua em Gaza, apesar de que os esforços não passaram até aqui de uma retórica. Imediatamente, 80 palestinianos foram mortos em ataques aéreos liderados por Israel em Gaza, incluindo um ataque próximo a uma escola. E, por isso, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido foi praticamente forçado a pedir este cessar-fogo imediato e a libertação de reféns de Israel, algo que já virou uma espécie de mantra, não é? Já que não existe proporcionalidade entre o número de reféns e o injustificável ataque a civis promovido por Israel, o que constitui um genocídio vergonhoso para os dias de hoje. Nós temos aí, como você falou, uma mudança na postura do primeiro-ministro do Reino Unido, o novo primeiro-ministro, que depois de ter praticamente negligenciado a importância do cessar-fogo, destacou a urgência de um cessar-fogo agora e uma solução de 2 estados, e isto ele fez de uma maneira oficial, através de conversas com líderes tanto de Israel como também da Palestina. Então, Dorivaldo, o cenário é bastante complexo. Há aí fatores que estão sendo costurados por outros países, como a tentativa da China de promover a união entre Hamas e Fatah, o que será muito importante para que a resistência do povo da Palestina possa estar feita a partir de uma unidade, não é? E também o aprofundamento das relações da China com os iranianos, algo que também reforça muito o potencial da união de países, e comentamos recentemente sobre uma aproximação entre Turquia e Síria através de uma moderação, de uma mediação dos iranianos. Então, a situação vai sendo costurada para ou uma paz imediata, um cessar-fogo, ou uma guerra regional com forças externas presentes, que não será nada interessante para as economias globais, em função do risco de uma alta elevadíssima nos preços do petróleo e derivados. Então, este apelo do Reino Unido, ele também tem os olhos voltados para a situação interna do país, que vive o drama de ter perdido acesso aos commodities russos por um preço muito mais atrativo através de Alemanha e França, e agora tem que adquirir por um preço muito mais alto, elevando assim os preços
em especial aos cidadãos, algo que tem produzido muita pobreza, redução do acesso a bens essenciais e um certo desconforto interno para o primeiro-ministro que assume este governo muito recentemente, mas herdando problemas muito grandes que foram deixados pelos seus antecessores do Partido Conservador. Wellington Calazans, obrigado aos dois por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Amanhã quero contar novamente com vocês para olharmos aqui para outros assuntos que fazem a atualidade internacional. Boa noite, grande abraço para os dois. Boa noite, até amanhã. Um grande abraço.